Olá pessoal, eu sou o Nando Brook, criador do canal Anamórficos, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, que é como podemos fazer algumas animações do Premiere sem precisar abrir o After Effects. Às vezes a gente está num ritmo muito acelerado de produção e a gente precisa fazer um infográfico, precisa fazer uma animação simples para usar em algum projeto nosso. E até que ponto a gente pode usar o próprio Premiere para fazer essas animações, esses motions design, sem precisar abrir a ferramenta After Effects, que é mais apropriada para esse tipo de animação, para esse tipo de trabalho. Hoje eu estava falando com uma colega de trabalho a respeito disso, de como a gente pode gerar alguma animação simples, usando até alguns arquivos que a gente encontra na internet, para poder incluir em projetos infográficos, projetos de documentário, de reportagens. Até que ponto a gente pode fazer isso sem abrir ao After Effects. Então eu vou te dar aqui alguns exemplos que vão envolver ferramentas que podem ser usadas em muitas outras animações, muitos outros tipos de animações. Os conceitos envolvidos nessas ferramentas que eu vou mostrar hoje podem ampliar as suas possibilidades de criação de motion design no próprio Adobe Premiere sem precisar abrir o After Effects. Bora lá? Muito bem, pessoal, eu separei aqui 3 tipos de animações que, como eu disse, envolvem conceitos que podem ser usados em muitas outras animações, e é isso que é interessante. E o interessante também é que eu vou procurar os elementos para incluir nessas animações, nessa videoaula, junto com vocês. Eu estou começando do zero aqui, eu vou começar um projeto do zero e realmente nós vamos... Eu vou até renomear aqui, ó, teste não, vamos colocar um outro nome, vamos colocar animações simples, ok? Abrindo aqui o Premiere, a gente vai iniciar uma nova sequência, obviamente em Full HD, e eu imaginei fazermos um relógio animado, uma tabela de infográfico com porcentagens e um carrinho andando ali com as rodas e tal, para a gente incluir num cenário. Então a gente vai tentar fazer isso de maneira simples, mostrar como se faz isso de maneira simples, e vocês vão ver que os conceitos envolvidos, como eu já disse, podem ser usados em outras animações, ok? Agora que eu já criei a composição, a sequência, vamos procurar aqui na internet. Eu vou abrir o Chrome aqui junto com vocês. Eu vou procurar aqui um relógio em PNG. É necessário que esse relógio, nós separemos os ponteiros desse relógio, ok? Eu não sei porquê o Chrome não está querendo trabalhar hoje e ele fechou-se sozinho. Nós temos um truque que se chama reabrir a guia fechada, e nós resgatamos aqui o que a gente havia inicialmente procurado, ok? Eu vou escolher esse reloginho aqui que eu acho que é interessante. E vai ser simples de separar os ponteiros. Eu vou baixar. Eu vou criar uma pasta aqui. É interessante que ele já está com um fundo transparente, conforme vocês podem ver aqui. Isso vai facilitar bastante o nosso trabalho, certo? Então eu vou colocar aqui no episódio do Anamórficos, que se chama Animações. Ok? Tá ruim de teclar aqui porque eu tô com o microfone na mesa, mas deu para entender que vai ficar na pasta das animações, ok? Esse conceito do relógio a gente vai usar no carrinho também, tudo bem? Vamos procurar também um gráfico de porcentagem ou algo assim. Podemos procurar assim, ó, gráfico de porcentagem PNG. Vamos ver o que aparece aqui. Aparecerão alguns gráficos. Eu quero o gráfico de barra, que eu acho que para o que eu estou imaginando aqui vai ser mais interessante. Então vamos colocar aqui gráfico de barra. Aqui, deixa eu ver. Aqui tem um gráfico interessante, eu acho que dá pra gente usar, ó. Sim, ele não tá com uma resolução muito legal, mas eu acho que dá pra gente usar. Lembrando que vamos fazer todas essas animações conforme
já bem estabelecido no Premiere, tá bom? A gente não vai abrir em momento algum o After para fazer essas animações. E é aí que está o desafio, a graça da coisa, ok? Então a gente já tem aqui os gráficos, nós temos também o relógio e a gente vai procurar por último agora o carrinho. Carro, vamos procurar assim um carro mais estilizado no estilo cartoon, né? Para a gente poder fazer essa pequena animação. Cartoon PNG. Eu costumo sempre procurar em PNG, porque eu acho que eles já vêm meio que no estilo, né? Já vem. Esse aqui acho que tá legal, ó, esse vermelhinho aqui. E não sei, esse vermelhinho, talvez esse aqui. É interessante. Olha, nesse aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Pode até ser que a gente precisasse abrir o Photoshop, mas o desafio aqui é fazer tudo no Premiere, para que vocês tenham em suas mentes o princípio, os conceitos, e usem esses conceitos, esses princípios de animação, de máscaras e tal, em suas próprias animações. Vocês vão ver que esse tipo de ferramenta que a gente vai colocar aqui, elas podem ser usadas em infinitas animações, e é aí que tá a graça da coisa, como eu falei, tá bom? Então vamos lá. Vou puxar aqui os elementos que eu baixei, vou puxar aqui para as nossas composições e vamos começar. Por algum motivo aqui ele não abriu nosso carrinho, mas não tem problema. Eu vou converter aqui, vou acelerar o processo. A gente pode converter inclusive com Format Factory, que ele converte também imagens estáticas, tá bom? Então vou acelerar o processo aqui para vocês, para não tomar muito tempo dessa aula, tá joia? Vamos lá, pessoal, eu já carreguei aqui os 3 elementos que a gente vai precisar nas nossas 3 animaçõezinhas simples, tá bom? Vamos começar aqui com o gráfico. Nós temos aqui neste gráfico 6 barras que podem, obviamente, serem usadas, podem serem animadas. Aqui eu vou mostrar para vocês agora como, tá bom? Clique aqui em Motion e transfira o Anchor Point, que é essa bolinha aqui, para base da onde você quer que surjam as barras. Pode ser aqui. Em seguida, use um plugin chamado Crop. Em português eu não sei como é que tá esse plugin, como é que se chama esse plugin, mas em inglês ele se chama Crop, tá ok? Em seguida, depois que a gente colocou esse Anchor Point aqui na base da onde a gente quer que surjam as barras, a gente vai duplicar essa camada, segurando o Alt e arrastando, então a gente acaba duplicando. Na camada de cima você vai colocar o plugin Crop e fazer o seguinte: na camada de cima você vai precisar só das barras, você não vai precisar dessa informação aqui. Então na verdade você pode fazer o seguinte, você pode colocar uma máscara aqui em cima das barras. Perfeito? Em seguida, você vai precisar fazer o seguinte. Você vai precisar colocar um sólido ou um Color Mate branco embaixo dessa camada que você duplicou. Coloque aqui esse Color Mate, ele precisa ser branco, antes de mais nada. E você precisa também fazer a máscara nele. Fazendo a máscara aqui, porque ele vai ficar por detrás aqui da nossa animação. Agora sim, agora vamos começar a animação propriamente dita. Vamos fazer o seguinte: aqui no elemento onde a gente colocou o plugin Crop, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar aqui e vai cortar só na barra que a gente quer, que no caso é essa marrom. Em seguida, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar aqui na escala, vai desmarcar esse Uniform Scale aqui e vamos mexer aqui nas configurações para que ele volte ao seu tamanho de largura original. Depois disso, nós vamos marcar um keyframe, porque neste momento da timeline a gente quer que a barra esteja em seu tamanho normal. Nós vamos lá para o começo da agulha. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui para vocês verem. Aqui no começo da agulha, a gente marcou um keyframe aqui e um keyframe agora no começo, que é onde a gente vai colocar 0.
note que agora a barra está como se fosse crescendo, né? Porque a gente colocou o Anchor Point aqui, ó. Lembra que a gente usou esse Anchor Point aqui, ó, nesta linha. Quando a gente usou o Anchor Point nessa linha, o que acontece? A barra ela vai crescer a partir deste momento. Então, como a gente está usando largura e não altura, ele só vai se movimentar nessa direção. Então, tudo que for a partir daqui para lá, vai se movimentar dessa forma. E o que acontece? Uma vez que nós usamos o plugin Crop para isolar só esse trecho aqui da figura, então é só esse trecho que nós temos animados por enquanto. E agora, daqui em diante é fácil, tá, gente? Ó, você vai duplicar, você vai trazer um pouquinho para frente e vai só pegar o crop aqui e colocar para cima, tá vendo? Ó? Então a mesma animação que você tem embaixo, agora você vai ter na parte de cima também, ó. E aí você coloca o número, a porcentagem, se for o caso, vai surgindo aqui. E veja que é muito simples, ó. Esse primeiro passo, se você precisar voltar para você assistir de novo, volte e você vai entender que essa primeira parte, ela é muito simples de se fazer. Depois é mais fácil. Depois você vai copiar. Deixa eu dar um zoom aqui na timeline para você entender, ó. Vou até colocar uma cor diferente aqui para você entender. Que esses aqui, esses azuis, esses Cellurians, eles equivalem, então, cada um equivale a uma barra, ó. Agora o terceiro aqui, o de cima, eu faço a mesma coisa, eu vou para a barra de cima, ó. E assim nós temos animação a partir de um único comando e de uma única posição de Anchor Point. Uma animação simples, elegante e que pode realmente nos ajudar sem precisar abrir o After Effects. Esses conceitos dessas animações aqui baseadas no posição do Anchor Point podem ser usadas em muitas outras animações. Tá joia, gente? Essa é a primeira dica, a primeira animação, tá? A segunda, vamos abrir uma nova sequência. A gente vai animar esse reloginho aí, ó. E novamente nós vamos ter a questão do Anchor Point posicionado ali de forma a nos ajudar a movimentar essa cena. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai criar aqui, logo após o reloginho, depois que a gente posicionou aqui, um sólido de cor branca. Vamos colocar um sólido aqui de cor branca. E vamos criar uma máscara. Vamos colocar aqui. Já tinha um aqui, a gente precisava ter criado outro, mas tudo bem. E agora a gente cria uma máscara, porque na verdade a gente só quer o centro aqui, ó. Eu não vou nem mexer muito, ele já criou uma máscara meio que na posição correta aqui. Eu não vou nem mexer muito. Então já vai nos ajudar aqui, ó. A gente já tem o centro do relógio. A gente precisa agora dos ponteiros se movimentando. Vamos abrir um pouquinho mais a animação aqui. Vamos duplicar o relógio, vou até pôr ele numa cor diferente aqui, no Violet, e vamos duplicar o relógio, o elemento relógio. E agora a gente vai isolar, com a mesma máscara, a gente vai isolar isso aqui, tá bom? Vamos isolar primeiro, vamos fazer até mais sofisticado do que eu faria num primeiro momento. Vamos com a caneta de opacidade aqui, isolar só o que a gente quer, que é, no caso aqui, o ponteiro, tá? Isolar mais ou menos aqui. Opa! Ó, eu isolei só o ponteiro, vou diminuir aqui o feather, né? O espaçamento. Para vocês entenderem o conceito, tá? Esse mesmo ponteiro, ele pode simular que é o ponteiro menor também. A gente pode duplicar ele e ele ficar sendo o ponteiro menor também. E eu vou mostrar para vocês como, tá bom? Agora, o segredo... Vamos apagar esse aqui, depois a gente duplica ele. Agora a gente vai fazer o seguinte. O Anchor Point precisa estar aqui, nessa área do ponteiro, certo? E é aqui que vai acontecer a mágica. Porque ao invés de nós usarmos posição ou escala, nós vamos usar rotação. Vamos criar aqui um keyframe. Vamos em 10 segundos para frente, mais ou menos. Precisa ser exato, 10 segundos. Vamos fazer que ele deu
3 voltas, vai. 3 voltas. Pôr o 0 aqui. Nesse espaço de tempo, então, que nós selecionamos aqui, ele deu 3 voltas. Então, raciocine comigo. Se ele deu 3 voltas, significa que esse pode ser o ponteiro menor. O ponteiro que faz a contagem dos minutos, vamos dizer assim. Então, vamos duplicá-lo. Antes de mais nada, vamos apagar o ponteiro de cima, que seria o ponteiro das horas. E o ponteiro de baixo vai ficar sendo o ponteiro das horas. E o de cima vai ficar sendo o ponteiro dos minutos. O ponteiro das horas, a gente pode aumentar, então, a escala dele. Já que o anchor point dele está aqui no meio, né, conforme a gente viu, então se a gente aumentar a escala dele aqui, ó, a gente pode desligar aqui, deixar ele voltar ao normal e aumentar a altura dele aqui, ó, certo? Eu precisaria acertar um pouquinho aqui a máscara dele. Isso aí a gente pode acertar para ele não ficar pegando ali na marcação do reloginho. E ele vai ficar sendo o ponteiro das horas. O ponteiro dos minutos, então, pode ser esse aqui. Aqui pode ser o ponteiro dos minutos, então. Certo? Então vamos lá. Nós temos o ponteiro de baixo as horas e o ponteiro de cima os minutos. Se o ponteiro de baixo dá 3 voltas, significa que se passaram 3 horas. Correto? Então o ponteiro de cima, na verdade, nós vamos deletar essa animação aqui e fazer ele andar só um pouquinho. Ó, 1, 2, 3, brother. Então significa que o ponteiro de cima precisa andar. Vou colocar esse ponteiro, esse keyframe original lá para trás e andar com ele só um pouquinho para simular que ele andou 3 horas. E agora, qual que é o raciocínio? O raciocínio é esse, fazer um relógio, tá vendo? Ó? A partir do nada, a partir de uma figura estática, usando comandos de rotação, posição e posicionando corretamente o anchor point, certo, pessoal? E por último, mas não menos importante, vamos pegar esse carro aqui, vamos criar uma nova sequência e vamos fazer a mesma animação para o carro. E para o carro, aqui eu até achei que ele viesse com um fundo transparente, mas ele não veio não com o fundo transparente. Então a gente pode dar uma recortada nele aqui. Eu não queria que essa aula se estendesse muito mais, por isso que eu escolhi só 3 animaçõezinhas como exemplo, mas pelo visto vai ser difícil, ela vai ficar bem curta mesmo, né? Mas vamos lá, vou só dar uma recortada nele aqui para vocês entenderem o conceito, ok? É a mesma coisa, vamos recortar o carro. A gente não precisaria estar fazendo isso, mas eu quero refinar aqui essa aula. Eu acho que é interessante a gente fazer um negócio bem refinado. Nós vamos duplicar. Vamos pegar essa segunda camada aqui, apagar essa máscara. Que a gente vai criar outra máscara para esse elemento de cima e outra máscara para o elemento de baixo. Acertou se você disse que cada uma dessas máscaras é cada roda. É isso mesmo que a gente vai fazer. Aí a gente pega essa máscara redonda aqui, coloca, posiciona aqui na roda, vai no segundo elemento, faz a mesma coisa, posiciona aqui nessa roda. E agora, antes de mais nada, antes de começar a animação, a gente vai pegar o anchor point e posicionar corretamente aqui no meio de cada roda. Aqui e aqui. Um para cada roda. E agora acertou. Quem disse que nós vamos animar as posições de rotação desta roda. Certo? Vamos colocar aqui em... Podemos transformar tudo isso num nest, podemos chamar de carro. Podemos agora pegar uma paisagem, aqui no Google mesmo. Vamos pegar aqui um Landscape Cartoon
Vamos ver o que aparece pra gente aqui. Escrevi errado aqui, mas já apareceu aqui pra gente uma coisa, algo interessante aqui, ó. A gente pode usar... Vamos usar esse aqui, ó. Esse aqui tá interessante. A gente salva lá. Joga aqui. No nosso exemplo de animação. Acredito que ele esteja muito pequeno. A gente aumenta aqui. E agora faz uma animação simples desse carrinho nosso aqui, passando de um lado para o outro, galera. Olha só que animação simples, sem precisar usar o After Effects, brothers. Olha aí. Vamos ver como é que ficou. Vai ficar legal. Olha aí. Vocês viram como é fácil criar animações no próprio Premiere sem precisar abrir o After, por exemplo? E se você fizer esse exercício de mexer nesses comandos, você vai perceber que eles podem ser usados para muitas outras animações simples dentro do próprio Premiere, sem precisar abrir outras ferramentas. Coisas que vão facilitar a sua vida e vão poupar o seu tempo em alguns momentos que com certeza a gente precisa, às vezes, de rapidez, de agilidade em alguns projetos, ok? Então fica essa dica aí para vocês. São comandos simples que podem ser usados em várias outras animações. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se inscrevam no canal, ativem as notificações do sininho para que a gente sempre possa se divertir dessa forma, sempre encontrar meios de solucionar, de vencer desafios na produção audiovisual. Boas produções para vocês. Até a próxima.